Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas. Esse é o nosso 5º episódio e já convido vocês para se inscreverem aqui no nosso canal. Deve ter algum... Eu sempre fico confusa se é desse lado ou se é desse lado, mas se inscrevam aqui, tá bem, gente? Me apoiem aí nesse projeto. Antes da gente chamar aqui a nossa convidada, eu gostaria de falar com vocês dos nossos apoiadores. O primeiro deles é a We Care For You, né? Que é uma clínica da minha amiga Ângela. Pode passar o Instagram dela aí, o Eric. We Care For You, gente, tem todos os procedimentos aí da área da estética mesmo. Ela faz micropigmentação nas sobrancelhas, ela faz também ali, tem formações, não é? Na área da estética. Então, vocês podem seguir, volta lá no Instagram em cima, o Eric, só para as pessoas verem o arroba, ok? Aí, tá aí, We Care For You. E a segunda delas, dos nossos apoiadores aqui, a segunda é a Raquel Ruth, lá no Porto. É um salão de cabeleireiro. Ela é especialista em extensões de cabelo, inclusive no meu cabelo foi ela que fez. E tem aí o arroba dela também para vocês seguirem. Tem quem mora no Porto hoje tem diversos serviços, desde manicure, pedicure, tem as extensões, tem coloração. E um beijo, Raquel. Então, seguindo aqui, gente, esse é mais um episódio, né? E eu queria aqui também lembrar vocês de um quadro que a gente tem aqui, que é o Conte a Sua História. Então, se você tem o desejo de participar do nosso programa, você pode clicar aqui no linkzinho nosso embaixo, nos arrobas. Na verdade, você tem ali, eu acho que os arrobas embaixo. A gente vai deixar aqui tanto do meu pessoal quanto do Empreendelas. E no Empreendelas tem lá o link na biografia para você contar a sua história e você tem a oportunidade de participar do nosso programa, tá? E a nossa convidada de hoje, ela é empreendedora, ela é escritora, é palestrante e também é uma mentora de mulheres. Seja muito bem-vinda, Ana Gomes. Obrigada, Thay. É um gosto enorme estar aqui com você. Eu estou muito feliz, gente. Quando eu pensei em convidá-la, né, eu fiquei assim, nossa, ela tem a história muito parecida com a minha. Então, eu faço questão que ela venha e que ela conte um pouquinho desse percurso dela no empreendedorismo, não é? E eu sempre faço uma pergunta, Ana, que é um pouco clichê, mas isso acaba faz com que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Eu queria saber quem é a Ana. Então, a Ana é uma mulher intensa, uma mulher guerreira, corajosa, muito curiosa, apaixonada pela vida e apaixonada pela liderança. Liderança, né? A Ana tem uma história aí, eu acho que um percurso bem longo em liderança. Foram quantos anos? Então, eu acho que a liderança é desde que eu me conheço, não é? Porque todos somos líderes de nós próprios e esse é o grande mistério, é nos liderarmos. Então, liderança existe em nós desde o momento em que nós nascemos. Sim. Mas o trabalhar com a questão da liderança, desde que eu comecei a gerir empresas aos 20 anos, não é? Antes de você continuar, Ana, só interrompendo, gente, para quem não conhece a Ana aqui, ela foi, por quantos anos, diretora da Remax? Então eu fui CEO na Remax Forever durante 10 anos. 10 anos, gente. 10 anos de liderança e com uma equipe, pelo que eu sei, de mais de 80 pessoas. Sim. Foram os meus últimos, são 27 anos na área a gerir empresas, a gerir negócios, a gerir pessoas. E nos últimos 10 anos, na área do imobiliário, neste setor da mediação, a gerir uma equipa com 80 pessoas, num segmento premium luxo, posicionados em Lisboa. E foi assim das experiências mais incríveis da minha vida e também posso dizer que estes últimos 10 anos foram muito transformadores, trouxeram-me um conhecimento, uma abertura enorme mesmo. Fizeram mesmo a diferença. Você é uma mulher que está, assim, pelo que eu tenho acompanhado, né? E eu li um pouco sobre você também. Você está se posicionando de uma forma bem forte aqui, né? Você já é bem conhecida, você já deu várias palestras por aí, não é? Mas antes da gente chegar aí, eu queria entender um pouquinho de como você chegou no empreendedorismo. Da onde é que veio isso? Você tem ali uma história de vida bem linda, vou dizer assim, não difícil, mas uma história de vida muito bonita, de superação. Veio daí essa inspiração, assim, para o empreendedorismo? Eu diria que o empreendedorismo vem dos meus pais, não é? Os meus pais, o exemplo que eu tive em casa foi
foi de duas pessoas corajosas, que arriscaram muito, que trabalharam, um exemplo de trabalho, um exemplo de resiliência. Esse foi o principal, digamos, a minha principal inspiração. E depois a questão da doença da minha mãe. Minha mãe adoeceu quando eu ainda era adolescente, ou seja, eu passei uma grande fase, uma parte da minha vida com a minha mãe doente, e acabei por ser forçada a começar a trabalhar no negócio da família por conta dessa doença. Você tinha quantos anos? 15, 16. Aliás, eu só tenho memórias da minha mãe já doente. Eu faço um esforço enorme para me lembrar da minha mãe saudável. Antes disso, porque foram tantos anos que ela teve doente, foram, sei lá, 7, 8 anos já, até ela acabar por partir, que a memória que eu guardo dela é de facto uma mulher doente. E eu tive o convite, em jeito de imposição, não é? Nessa idade, para começar a trabalhar no negócio da família, que era uma clínica médica, justamente para dar continuidade, porque a minha mãe já nessa época me dizia que ia morrer e que era uma questão de tempo e que me queria preparar para eu ficar à frente do negócio e para eu poder geri-lo. Ela era médica? Ela era enfermeira. Os meus pais eram ambos enfermeiros. E eu comecei a fazer, na altura já fazia cursos, fiz um curso de fisioterapia, sei lá. Fiz mil coisas na área para poder já começar. E a área da saúde era uma área que eu não tinha interesse nenhum, era uma área que não despertava nenhuma curiosidade nem nenhuma vontade de seguir, e fui obrigada a estudar e a fazer cursos e, enfim, coisas de mãe. Aqui a gente, na verdade, tem isso também, de querer satisfazer os desejos dos nossos pais. E naquela idade não tinha muita opção, que era ou vais, não é? Era um bocado assim, e fui. E a realidade é que a minha mãe, aos 20 anos, a minha mãe acabou por, quando eu fiz 20 anos, a minha mãe morreu, e subitamente, um ano depois, o meu pai acaba também por morrer, ou seja, foi totalmente inesperado, não precoce, foi, né? Muito. E eu não contava com isso, e na época, embora o meu pai já não estivesse ligado ao negócio, porque 2 anos antes ele começou-se a desligar para justamente tomar conta da minha mãe, para poder estar em casa, para poder estar presente, dar esse cuidado, dar esse apoio, dar esse suporte. E eu já aos 19 já estava ali ligado ao negócio, a tomar conta, embora ainda com a minha mãe muito presente, porque a minha mãe era uma pessoa muito autoritária, era uma pessoa muito, embora de cama, sempre muito presente, muito bossy, muito mandona, muito controladora. Então mesmo de cama ela fazia questão de dar as ordens, organizar as coisas ao jeito dela. Ela delegava, mas não delegava, ok? Ela impunha, dava ordens. Exatamente. Ali, né? E você... Então na realidade eu não liderava nada, eu fazia aquilo que a minha mãe me dizia para eu fazer. Quando a minha mãe morre, eu fiquei um bocadinho, posso dizer que já tinha alguma experiência, porque já tinha muito contacto com a equipa, contacto com o negócio, contacto com a estrutura, enfim, com a dinâmica do dia-a-dia. Mas o que foi para mim uma grande puxada de tapete foi a morte do meu pai, porque embora o meu pai não estivesse no negócio, para mim era um grande suporte ter o meu pai em casa, não é? Ter o meu pai a apoiar-me, ter o meu pai backup, não é? Qualquer coisa que eu precisasse, meu pai estava lá. E foi assim, foi muito duro. Você teve irmãos, Ana? Não. Você era filha única? Eu era filha única. Sou filha única. Filha única. O meu pai teve uma filha, curiosamente, e nunca falei nisto em nenhum podcast, vou falar agora aqui. Pela primeira vez. Meu pai teve uma filha de um primeiro casamento, que eu nunca tive contacto, porque a minha mãe nunca deixou, a minha mãe nunca permitiu que o meu pai tivesse contacto com essa filha. Ela proibiu essa relação, esse contacto. Às vezes a pessoa também não tem muita maturidade para lidar, e são questões dela, né? Sim. E a realidade é que eu nunca tive relação nenhuma com essa minha irmã. A primeira e única vez que eu a vi foi com a morte do meu pai, por causa das partilhas, e até hoje nunca mais a voltei a ver. Então, na realidade... Tem vontade, assim, de ter contato? Confesso que hoje tenho vontade. Hoje tenho vontade, porque... faz parte da minha história, não é? Faz parte de quem eu sou, é filha do meu pai, é sangue do meu sangue, e tenho alguma nostalgia, porque me lembro muitas vezes de que eu podia ser essa miúda, não é? Eu podia ter sido... Ela é mais nova que você? Ela é muito mais velha do que eu, porque ela é filha do primeiro casamento do meu pai.
Ela é mais velha, ela ok. tem provavelmente se calhar mais 15 anos do que eu, ou 20, nem sei bem, mas tem filhos, se calhar já é avó, enfim. Tá, então com 21 anos você começou então gerir o negócio dos seus É pais que ficou isso, ali. sim. Muito pouca E, e, idade. e durante 10 anos o negócio rolou. Eu fiz acontecer o negócio, dei o meu melhor, como Meu sempre. Deus. Tudo aquilo que eu faço de uma forma intensa, entreguei o meu melhor. Até que chegou um momento em que eu me comecei a questionar o porquê que eu fazia determinadas coisas. Porque aquilo que eu sentia é que eu modelei o comportamento e a liderança dos meus pais e Replicou. repliquei. Ou seja, eu fazia as coisas, eu preenchia formulários, eu fazia Igual, né? igual, Igual você sem via, perceber o que é que eu normal. estava a fazer. Fazia porque Sim. tinha que fazer, porque me ensinaram a fazer assim, sem entender o porquê que era assim, ou na realidade entender se existia outra forma de o fazer, que não fosse aquela. Então começa a parte do questionar. O porquê que eu estou a fazer isto? Será que há outra forma de o fazer? Afinal, qual é a minha forma? Nunca tive a oportunidade nesse período de me conectar e de perceber exatamente como é que eu faria, não é? De uma forma espontânea, e começa acho que aí começa as primeiras dúvidas que me levam a esta questão da liderança, que é: quem é que eu sou? Afinal, quem O és que eu tô tu? O fazendo, que é que eu né? estou a fazer aqui? Porquê que eu estou aqui? Eu sou feliz aqui. Se eu não estivesse aqui, onde é que eu gostaria de estar? Não é? Uau, E, eu nunca me fiz essa pergunta. Se eu não e, estivesse aqui, onde eu gostaria de estar? e essa é uma pergunta forte, É porque muito traz-nos uma forte. tomada de consciência e às vezes um desespero, que é: não faço a mínima ideia. Tipo, onde é que eu gostaria de estar? Não faço a mínima ideia. Onde é que eu E gostaria de faz a estar? gente voltar aqui pro nível de consciência É, também, né? E sim. será que o que eu tô fazendo é isso mesmo, ou se não? E temos duas hipóteses, não é? Ou nos acomodamos e continuamos na mesma vida e está tudo certo e fingimos que não está a acontecer nada, ou começamos a fazer esse mergulho interno, esse interior, Sim. e nessa busca, efetivamente, por quem nós somos, à procura dos nossos dons, à procura do nosso talento, dos nossos talentos, e procurarmos ser felizes e plenas e inteiras no nosso fazer. E eu sinto que de alguma forma o imobiliário trouxe-me essa leveza, porque eu, por volta dos meus 35 anos, entrei mesmo numa crise profunda de identidade. Tá, então durante 10 anos, você estava Mais com 10 21 anos, anos, estava 21, até aos ficou a 10 35 eu fiquei na na clínica. clínica, a fazer Mas você mudou de carreira aos aos 35. 35. Uau! Não foi aos 35, foi aos 37. Aos 37. 35 eu entrei coincidiu com o meu segundo divórcio e eu entrei numa crise de identidade enorme, que é: ok, duas relações falhadas, não sou feliz no meu trabalho, Meu Deus. estou profundamente infeliz naquilo que eu estou a fazer. Qual é o meu problema? Não é? O que é que se passa comigo, Então, afinal? mulheres de 30 anos, animem-se, Há ainda há tempo, esperança, há muita. esperança. Porque eu tava falando pra você ainda há pouco, né? Eu cheguei aos 30 e eu tô assim, uau, tudo bem, tô fazendo tudo que eu gostaria de estar fazendo mesmo, né? Mas ainda não cheguei lá. E eu nem sei se eu vou chegar, né? Assim, E está porque tudo o que que bem. é o chegar lá também, né? Exato. Aquilo que eu costumo dizer é só aproveitar a vida, deixar a vida acontecer, vivê-la de uma forma intensa, plena e em verdade, não é? Ter essa consciência e essa verdade de nos perguntarmos: eu sou feliz naquilo que eu estou a fazer? É mesmo isto que eu quero fazer? Esta relação que eu estou a viver é uma relação em que eu estou inteira? Eu amo esta pessoa? Eu sinto-me reconhecida, eu No meu sinto-me amada, trabalho. valorizada no meu trabalho, nesta relação. E estas são perguntas muito E poderosas, não que a é? gente tem medo E que de nós se temos medo fazer. de fazer porque nós sabemos qual é a resposta, não é? Nós sabemos quando é sim, quando é não. Podemos não saber o que fazer a seguir, mas nós sabemos quando não somos desejadas, nós sabemos quando não somos valorizadas, nós sabemos quando não estamos bem. É E doloroso, dói. né? Dói E dói muito. muito. Mas é necessário. É porque nós não estamos assim acostumados a lidar com a rejeição, né? O ser humano não tá, nós não fomos aqui desde sempre, nós não fomos criados para sermos rejeitados, né? Então eu fico pensando, nossa, desde sempre dos nossos pais, então você
você não foi rejeitada, na verdade você perdeu os seus pais, né? Então você, ao longo da sua vida, você sempre teve bem sozinha também, né, Ana? Aprendi a estar Aprender que sozinha, nem né? eu. Tive que aprender a estar E às sozinha. vezes eu sou chamada muito de fria, né? A minha família, você é muito fria, você é Porque distante. há uma proteção que eu falo por mim, eu criei essa proteção, essa bolha de segurança, de alguma forma que impedia que o que viesse de fora me magoasse. Não é? Então eu era, aos 20 anos, eu tinha uma autoridade e uma junto da minha equipa que não era comum aos 20 anos. E acabamos por ser ríspidas também, né? Um pouco assim. Porque queríamos ser quem na realidade nós não somos. Somos ríspidas e somos frias, porque na realidade nós não somos isso. Nós somos forçadas a vestir esse personagem para nos defendermos. Porque aos 20 anos, se eu já era diretora executiva de uma clínica médica, eu tinha que assumir o papel da empresária, da mulher de negócios, aos 20 anos. E aos 20 anos, o que é que eu queria fazer aos 20 anos? Eu queria sair. Eu me lembro, nossa, minha história é muito parecida com a sua, porque eu fui líder com 23. E eu me lembro que antes eu não tinha uma boa comunicação, né? Assim, eu era uma menina, uma miúda, como vocês chamam aqui. E eu era líder de pessoas de 30 anos, de mulheres de 30 e poucos anos. E eu falava comigo mesmo, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou impor uma autoridade aqui? Porque eu não entendia muito, né? Liderava porque, né, tinha números absurdos mesmo, e eles me colocaram ali. E o que eu fazia? Eu usava saltos. Então foi ali Eu no também, salto, igual. eu colocava saltos e eu levantava a cabeça assim, e quando eu passava, as pessoas, ai, olha, essa mulher tem alguma coisa. E eu só tinha 23 anos, era uma menina. Sim. Né? Mas eu tava impondo ali uma certa autoridade com o salto. Mais uma vez, nós vamos procurar fora. Vamos procurar fora poderíamos... o que temos dentro. Essa autoridade, tudo isso está ancorado em nós. E nessa idade, nós temos uma necessidade tão grande de proteção e temos uma necessidade tão grande de pertencer, temos uma necessidade tão grande de mostrar o nosso valor, de exigir respeito, que nós procuramos fora tudo o que está fora de nós para alcançar esse nosso objetivo. E depois são anos a fio disso e chega uma altura que é muito cansativo. E eu me lembro que era exatamente isso mesmo que você estava falando, né? Eu cresci, assim, até o meu pai se afastar da gente, assim, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada. Não, você não vai ser nada. Ele era mesmo cruel, assim, com as palavras. E quando eu tive a oportunidade, né, que eu trabalhei nessa empresa há anos, que eles me deram uma liderança, eu falei, nossa, eu consegui. Numa cidade que era o Rio de Janeiro, que é muito distante da onde eu venho, porque eu venho do Piauí, que é lá no fim do mundo do Brasil. E aí eu cheguei no Rio, que era um dos sonhos que eu tinha. Eu estava liderando uma empresa que é super conhecida aos 23, quase 24 anos. Então, ali eu cheguei no ápice. Foi quando até comecei a cogitar vir para Portugal, né? Que eu falei, nossa, aqui já quero mais alguma coisa além do que eu já tenho, né? Então, é mais ou menos por aí, essa necessidade mesmo de validação. Porque foi uma necessidade que esteve ausente em casa, não é? Essa validação que não houve do pai. Não teve. Nós vamos procurar. Da família e da toda, família, né? não é? Que é o nosso clã e a nossa tribo. Quando essa validação não acontece de uma forma natural e num lugar de amor, que é a nossa casa, nós vivemos nessa ansiedade de, mais uma vez, procurar fora, nos outros, essa validação, porque é algo que é ausente na nossa infância, no nosso desenvolvimento enquanto mulheres, não é? Enquanto mulheres, enquanto homens. E eu senti isso, que na realidade foram, sei lá, quase 15 anos nessa busca. E aos 35, nessa crise, eu pensei, não, chega. Eu preciso de encontrar um outro desafio profissional. Eu vou ficar sozinha até eu aprender a estar comigo, porque desde que os meus pais tinham morrido, na realidade eu nunca tive muito tempo sozinha. Você teve muito apoio, né? Porque, principalmente da família, muito jovem. Não tive apoio de família porque não tinha muito contacto com a minha família também, na época. Nem das minhas tias, nem da família do parto do meu pai. Ou seja, houve ali realmente muita falta de suporte. Eu senti-me mesmo muito só. E como que foi isso? Porque aos 21 anos, sozinha, empreendendo, tocando um negócio que já era de sucesso, né? Foi duro.
foi muito desafiante. Eu tive a sorte, na época eu tinha um namorado que tinha uma relação, acabou por ser o meu companheiro durante muitos anos, que tinha uma relação de muita proximidade com os pais dele. E eu vi você falando isso no podcast, eu acho incrível você falar sobre isso. E eles foram com tanto amor, né? Eles cuidaram tão bem de mim, eles deram-me tanto amor, eles foram tão importantes para mim, para o meu desenvolvimento, para a minha estrutura, porque aos 21, 22 anos nós somos ainda umas miúdas, não é? O nosso cérebro só fica desenvolvido aos 25, então nós realmente... Eu olho para trás e realmente eu era uma miúda. Imagina a gratidão que você muita não tem gratidão, por eles, né? muita gratidão por aquela família. Mas de tal maneira que aquilo que me fez manter nessa relação também tantos anos foi esse amor e esse vínculo que eu tinha com os pais. Deixou de ser uma relação entre homem e mulher e passou por ser a minha família. Era a minha família. Eu tive muita dificuldade. E o medo de se desvincular, não é? E de ficar mais uma vez sozinha. E foi muito duro para eu sair dessa relação. Muito duro. Foi mesmo um grande desafio. Acabei por sair, acabei por me casar novamente. E nesse meu segundo casamento eu só tive 2 anos, que foi das experiências mais ricas a nível de relacionamento que eu tive. Foi realmente uma grande aprendizagem. Foi uma lição de vida esse meu casamento. De 2 anos? 2 anos. E depois desse casamento, foi um casamento muito tóxico, com muita dureza na relação. Eu acho que esse casamento puxou o pior de mim, literalmente. Porque eu acho que as pessoas têm o dom de puxar o melhor, sobretudo nas relações, têm o dom de puxar o melhor e o pior dos seus parceiros. Aquela relação puxou o pior de mim, literalmente. E eu, ao final de 2 anos, eu fiquei destruída emocionalmente e decidi separar-me, ainda a gostar na época do meu marido, e disse: não, esta relação não é para mim, eu não sou feliz aqui e eu vou sair. E saí. Mas já estava empreendendo, já estava na Remax, não? Ainda não. Tive 2 anos sozinha. Sozinha nesse casamento? Depois desse casamento tive 2 anos sozinha. Ok. Separei-me e tive 2 anos sozinha. 2 anos em que foram assim os anos mais intensos. Ou seja, eu acho que eu vivi em 2 anos aquilo que eu não vivi na minha adolescência, o sair à noite, enfim, eu fiz tudo aquilo que era possível fazer em 2 anos. Sério? Literalmente. Com 35. Eu aos 35 que é a melhor idade, gente. Que aos 35 eu fiz aquilo que normalmente nós fazemos aos 18 e aos 20. Como eu não pude fazer nessa época por todas as condicionantes e as limitações, por conta da doença da minha mãe, de eu ter que assumir, enfim, uma série de responsabilidades e acabar depois por assumir um relacionamento mais sério, eu tive essa oportunidade de viver a minha adolescência, a transição para a fase adulta aos 35, e foi maravilhoso. Tive assim 2 anos incríveis, foram 2 anos você já maravilhosos. Tá mais madura também, então as tomadas de decisões são muito mais conscientes. Não, e também está tudo bem. E se não for consciente também está tudo certo. Tudo é aprendizagem. E 2 anos, ao final de, sei lá, quase os 2 anos, eu disse a mim mesma: ok, estou preparada para ter uma relação séria e estável. Agora sim, estou preparada para abraçar uma relação e eu quero um homem. E comecei a fazer uma checklist. Então eu quero um homem. Eu tenho essa checklist, mas eu não achei ainda ninguém. Mas eu achei, portanto, é possível. E eu fiz a checklist com tudo. Eu quero um homem independente, trabalhador, bonito, tudo aquilo que eu queria. Comecei a escrever. E apareceu que é o meu marido. E o meu marido, que eu já o conhecia desde a minha adolescência. Não acredito. O universo é incrível, não é? Foi um presente que eu recebi. Mas tinha um contato? Não tínhamos muito pouco contacto. E voltámos ao contacto nessa época por conta de um amigo que tínhamos em comum, que fez essa ponte. E desde o dia em que nós nos reencontramos até hoje nunca mais nos largámos. E casámos e, enfim, 10 anos passaram. E ele estava justamente a chegar a Portugal nessa época, quando nós nos reencontramos, e estava a montar uma agência Remax. E foi justamente esse o desafio e esse o convite que eu tive dele, que é: olha, eu estou a montar um negócio, nós precisamos de investimento, era ótimo ter uma pessoa com as tuas competências e com o teu know-how a gerir. Sim. Bora, queres vir? E eu vi num podcast que você falando que precisava de um homem
assim. Sim, De precisava. uma pessoa ao seu lado que Sim, puxasse mesmo sim, esse seu lado, sim. né? Que Que quisesse puxasse o meu lado crescer, feminino, porque eu toda a vida vibrei no meu lado masculino, na minha dando energia conta de masculina. tudo. Eu era o homem da casa sempre, eu era a energia masculina, do fazer, do fazer acontecer, não é? Assim. Da responsabilidade, do prover, não é? Era eu. E todas as relações que me chegavam nesses moldes. Homens com uma energia feminina muito vincada, homens com muito mais dependentes. Isso era uma coisa que me cansou-me. Eu disse, eu não quero mais isto na minha vida. Eu não quero mais ninguém dependente da minha vida. Eu quero um homem independente. Quero um homem autónomo. Quero um homem provedor. Quero um homem a ser homem. É só isso. E o universo trouxe-me esse presente. Que é normal, e eu, né? a partir daí, eu comecei a sentir realmente esse espaço seguro para eu poder vibrar no meu feminino. E a poder ser eu a descobrir-me num lado que eu ainda não tinha tido essa oportunidade. E 10 anos passaram, nós montámos o nosso negócio, foi uma experiência incrível trabalhar com o marido, não é? Como você deve imaginar, é um desafio trabalhar com o marido, até porque... Eu acho que deve ser dificílimo. Minha irmã trabalha com meu cunhado até hoje. É um desafio. Há mais de, sei lá, quase 20 anos, eu não sei como eles conseguem. É um desafio até porque... E ainda são casal. Eu costumo dizer que nós éramos 2 galos de galinheiro. Sabe o que é? 2 galos. Ou seja, éramos os dois com uma personalidade, somos os dois com uma personalidade muito forte. Líderes, 2 líderes. 2 líderes. Então, quando tem 2 galos no galinheiro... E ontem eu falei até nos meus stories, né, que o quão importante a gente ter ao nosso lado ali pessoas que sabem ser lideradas, né? Certo. E que se colocam no lugar mesmo de ser liderado. Porque 2 líderes trabalhando juntos é muito difícil. Eu tive uma experiência recente que eu estava precisando de alguém para me ajudar, e aí essa pessoa tinha também perfil de liderança, como eu. Então era ele querendo me liderar e eu querendo liderar ele, só que na verdade o contratado era ele, né? Então quando eu via muitas vezes ele me liderando, eu não é assim, eu não quero desse jeito. Então é muito difícil, né? É um desafio. Foi uma grande aprendizagem, mais uma vez, para mim. E houve ali uma altura no nosso casamento que passámos por uma fase bem desafiante. Pensei seriamente em me separar, mas depois pensei, não, ok, isto é uma oportunidade para eu evoluir e a trazer mais humildade e flexibilidade para a minha relação. E essa foi a grande rodada de chave da minha relação. Foi quando eu comecei a trabalhar-me a nível pessoal, a fazer um trabalho de autoconhecimento profundo há 7 anos, e comecei a perceber que muitas das coisas que eu projetava no meu marido, muitas das coisas que eu esperava dele, eram projeções minhas, eram escassez minha, eram ausências minhas, fruto da minha relação com o meu pai, fruto da minha infância, fruto de toda a minha vivência. E eu comecei a observar e a permitir-me, na minha relação, olhar para o meu marido de fora. E não sempre com um ar de julgamento e de crítica. Ou seja, comecei a ser mais compassiva com ele. Ter mais compaixão na minha relação. Mais flexível. Mais amorosa. Maturidade, né? Olhou com amor mesmo. Com amor. E perguntar, queres mesmo esta relação? Então se queres mesmo esta relação, bora lá lutar por ela. Não é? Porque às vezes aquilo que eu sinto é que nós idealizamos tanto uma relação. Fazemos tantos planos. Investimos imenso dinheiro num casamento, numa cerimónia, e ao primeiro problema, à primeira objeção, nós saltamos fora. As pessoas geralmente terminam por motivos errados, porque procuram no companheiro aquilo que lhes falta nelas. Exatamente. Não é? Ou seja, estão sempre à espera de que o outro resolva os seus problemas, os seus déficits emocionais. E foi isso que eu comecei a fazer esse trabalho em mim e comecei a perceber que efetivamente as relações são muito mais do que isso. E isso trouxe-me assim um crescimento e uma maturidade enorme para a minha relação. Tive a sorte de ele também começar a despertar e a de querer fazer esse trabalho nele, também de se conhecer, de se trabalhar, de também ele ser uma pessoa melhor, procurar uma melhor versão todos os dias, ser melhor pai, porque ele tem 4 filhos. Ok. E tem sido um caminho muito bonito, muito bonito entre nós. Ana, você ficou quanto tempo na Remax? 10 anos. Então, de 37 aos 47. aos 47. Então, você saiu recente. Agora em janeiro. Ok, 5 tem muito de janeiro. pouco tempo. Mas antes de você sair, você já estava empreendendo em outras coisas? Você preparou esse terreno para sair? Não.
Não preparei. Na realidade, eu fui tendo outros negócios. Nós tivemos um hostel, tivemos um outro negócio de quartos. Ou seja, vários negócios têm acontecido na minha vida. E, na realidade, agora nestes últimos anos, nós estávamos só focados mesmo na Remax. E aquilo que eu sentia, e estava muito focada na minha equipa, mas comecei a sentir... Eram 80 pessoas. Mas comecei a sentir um apelo muito grande para trabalhar com mulheres. Muito. Ou seja, eu não me sentia... eu sentia-me bem no meu negócio e com as minhas pessoas, mas em simultâneo eu comecei a sentir uma necessidade muito grande. É porque te limitava. Eu não sentia que me limitava. O meu foco, quando eu comecei a sentir essa necessidade de fazer mais alguma coisa, foi, ok, isto já é pouco. Tu precisas de trabalhar com mulheres, tu precisas de ajudar mulheres a fazerem crescer os seus negócios, tu precisas de trazer essa tua experiência, esse teu conhecimento e passá-lo para outras mulheres, ajudar essas mulheres na liderança, na autoliderança, nessa busca. E comecei a fazer pequenos almoços com mulheres, comecei a fazer eventos e no último ano, de maio, comecei em maio do ano passado, criei um pequeno almoço no Pestana Palace em Lisboa. Uau. Todos os meses, que acontece com um grupo de 12 mulheres. Ai, quero participar! E são 12 mulheres sempre de uma forma aleatória, ou seja, pouco se repetem, porque a ideia é dar a oportunidade ao maior número de mulheres para que possam beneficiar daquele momento de partilha, de verdadeira conexão, de partilha de dor do negócio, de procurar ajuda, de procurar suporte, porque buscar experiência. Muito solitário. Esse é o objetivo, é trazer um bocadinho esse suporte e as mulheres perceberem que não estão sozinhas, que as suas dores, que as suas dificuldades no dia a dia são as dificuldades de todas nós sentimos exatamente a mesma dor. E esse lugar que eu criei, esse lugar seguro, esse espaço de verdadeira conexão que eu chamo pequeno networking da alma, tem sido assim um super sucesso e eu comecei cada vez mais a entusiasmar-me e perceber, ok, eu gosto mesmo de trabalhar com as mulheres, é uma coisa que é o que te mexeu aí no seu estômago. Mexe comigo, eu gosto disto. E nisto começam palestras, eu convites. Vi uma palestra sua no Conecta Summit, que foi para 1000 mulheres. Que você levou não sei se foi você que levou a ampola, não foi você. Não. Não foi você. Não, eu fui a primeira, eu abri o evento. Isso mesmo. E foi assim uma experiência brutal e o que eu sinto é esse chamado para trabalhar com mulheres. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que no final do ano surgiu a oportunidade de nós vendermos o nosso negócio, não estávamos nada à espera, foi inusitado. Eu passei o ano inteiro a dizer, universo, eu adorava ter um ano sabático. Universo, eu adorava estar um ano sem fazer nada, em que eu pudesse só investir em mim, fazer cursos, me desenvolver, poder viajar, né? O ano inteiro a pedir isto. E no final do ano eu recebo o presente a oportunidade de vender a empresa por um preço justo e o meu marido alinhadíssimo comigo, ok, bora, vamos vender, bora. Então, e vamos fazer o quê? Não interessa, bora, vamos vender. Que incrível, né? Uma pessoa que te apoia nas suas loucuras, né? Muito. Que vai junto. E foi isso que aconteceu. Isso é ou seja, sem rede, sem plano B, estás a ver? Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Não importa. Eu acho que quando nós estamos tão alinhados com o nosso íntimo, a vibrar naquilo que efetivamente nós desejamos, alinhados com aquilo que nós queremos para a nossa vida, não importa o que vem a seguir. Importa é que tu estejas a viver um momento do aqui e o agora inteira, presente, em amor. Percebes? Porque o resto vai vir. E assim foi. Desde janeiro até agora, se eu contar aquilo que já apareceu na minha vida de convites, de projetos... Foi o que aconteceu comigo no último ano. É incrível! Quando eu abri mão de um sonho que eu tinha, e pronto, né? Era um sonho que, na verdade, não era um sonho. Era algo que eu queria fazer muito. E eu tentei, e eu falei, nossa, isso não vai correr bem. Quando eu larguei essa bagagem, as coisas voaram. Começaram a acontecer várias coisas. Eu falei, nossa, então é isso, né? Já que que Deus está me mandando para isso, está me enviando para isso, eu vou abraçar, vou fazer o que Ele quer que eu faça. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, assim, a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é um mar de rosas, né, Ana? Não é mesmo. Nesses 10 anos, assim, teve algum desafio que você teve, que você falou assim, nossa, eu não quero largar mão de tudo, eu quero desistir? Tive várias vezes.
Várias Mas você não vezes. desistiu, né? Não, várias vezes. Desafios com a equipa, liderar uma equipa é muito desafiante. E eu hoje faço o balanço da minha liderança e da minha gestão. Ainda ontem, por acaso, estava a partilhar isso com uma amiga. Que eu sinto que dei demais à minha equipa. E esse é um problema grave da liderança. Que é quando nós perdemos o equilíbrio entre o dar e o receber. E É uma troca, né? que tem que ser uma troca, mas há momentos da nossa vida em que nós perdemos a noção desse Do equilíbrio. quão servir, quem tá servindo mais. E quem é que está ali a dar incondicionalmente e chega um momento em que nós temos que saber dizer não, já chega, eu não vou dar mais e agora este é o teu momento de tu retribuires. Você acha que esse foi o seu maior erro? Esse foi o meu grande maior erro e foi isso que me provocou um grande desgaste na minha equipa e foi eu percebi que foi esse desgaste que me fez chegar ao final do ano passado e aceitar com tanta leveza e com tanta gratidão a possibilidade de eu vender um negócio. Porque percebi que eu cheguei a um ponto de relação com a minha equipa que eu dei tanto que já não era possível voltar atrás. Está a ver? Então se eu voltasse atrás era como se eu ia perder a equipa. Já não estava em condição, ou seja, ia ser um grande desafio recomeçar. E eu não estava disponível para fazer esse trabalho. Já não estava disponível para ir a esse lugar. Já não estava disponível para me entregar com a mesma força com a qual me entreguei há 10 anos. Então, um grande conselho que eu dou aqui para quem me está a ouvir e quem empreende é fundamental manter a relação, esse equilíbrio entre o dar e o receber. É importante dar, é importante servir, líderes servem, mas é importante que quem é liderado, que quem recebe tenha essa consciência e que no fundo também retribua, não é? Que seja grato por aquilo que recebe. E o engraçado é que hoje em dia a minha equipa está com uma liderança que é precisamente o lado oposto da régua, em que não têm nem um terço das coisas que nós lhes dávamos e estão felizes. Mais do que quando não sei se estão mais você? ou menos, mas estão bem. Ou seja, o negócio, engraçado o negócio que continua. Você ainda fala, minha equipe, né? Porque vão ser sempre as minhas pessoas, não é? Porque foram tantos anos. A questão é, às vezes as crenças e os medos são só nossos. De tirar, as limitações são só nossas. De dizer eu acho não. Que o não é libertador. São só crenças nossas. Sempre que você dá um não pra alguém, você dá um não pra si mesmo, né? Claro. Eu vi uma frase uma vez sobre isso. Então, pronto, você hoje faz Hoje eu vejo... Sempre que eu dou um não a alguém, tu dá um sim a mim. Sempre que assim eu dou um mesmo, não, tu dá um acho sim que eu troquei, a mim. né? Isso. E quando eu dou um sim a mim, estou a dar um não a alguém, não é? Exato. E essa, lá está. Mais uma vez, é estarmos conectados com a nossa verdade, não é? É realmente falar de um lugar onde nós nos escutamos. Que é o que é importante para mim. O que é que realmente faz sentido para mim. E está coerente... esta relação, este trabalho está coerente com quem eu quero ser ou não? Com os seus valores? Com os meus valores estão alinhados com esta empresa? Ou só estou querendo satisfazer alguém aqui, né? Hoje eu vejo assim, você com uma mulher que tem um grande movimento. Na verdade, não sei se você já tem esse grande movimento, mas você está começando a construindo esse grande movimento. E como é que funciona isso, Ana? Você falou um pouquinho dos seus almoços. Então, você está com alguns projetos aí que eu estou sabendo, né? Então, o Pequeno Almoço, Pode contar. O Pequeno Almoço é um projeto que realmente eu acho que é assim... que me enche a alma, porque é um projeto que eu faço de coração. Eu não cobro dinheiro nenhum para fazer esse projeto, é o meu eu dou o meu tempo a essas mulheres todos os meses, e são pequenos almoços que começam às 10 da manhã e acabam às 4 da tarde. Nossa, aí quando a gente vê realmente que é propósito, que é um propósito, né? E dou de coração o meu tempo, e são encontros incríveis mesmo, acontece magia naqueles círculos, e depois o lugar é incrível. O Pestana Palace é um lugar cheio de história, cheio de tradição, requinte, luxo, que é esse lugar onde nós merecemos estar. E que às vezes a gente se limita e não quer. E que não quer. Eu estou mentorando, eu também faço mentorias, né? E a última reunião eu levei ela num café na Avenida da Liberdade, que não é uma coisa assim tão extraordinária, mas que era fora da realidade dela. E eu falei assim, eu vou levar para ela se sentir pertencente daquele lugar. Que ela faz parte daquilo. Porque às vezes é enraizado na gente mesmo. A gente não somos merecedoras. Exato. E às vezes a gente acha que não é.
porque crescemos a ouvir nunca vais ser ninguém. Não vais Exato. conseguir, não é? E esse merecimento, essa escassez, Mas ela está impregnada em nós. mas eu não sei qual é a resposta disso, Ana, mas mesmo crescendo nesse meio, ouvindo essas coisas, eu nunca acreditei que eu fosse menos, que eu não podia, que eu não merecia, né? Eu transformei, eu ressignifiquei Certo, isso. certo. Quanto mais eu ouvia que não, mais eu quebrava barreiras. Certo. Eu saí de uma cidade de 12 mil habitantes, no sul do Piauí. Uhum. Chegar aqui, tá aqui na Europa hoje, era impossível. E Parabéns por essa coragem. não foi. Parabéns. E hoje minhas amigas, né, de antes, até algumas pessoas da minha família, fica de longe, tipo, como Uau, que ela você fez? conseguiu. Não que eu consiga, mas como é que ela tá lá, entendeu? Uhum. Foi não desacreditar que eu podia, Uhum. mesmo É nas fé, não condições. é? É fé, o que eu costumo dizer é ter Fé, fé. Deus, Fé em nós, em fé nós, no exatamente. caminho. Isso é tão importante, é mesmo E importante. quem já passou por 2 AVCs, né, como eu, pra mim nada perfeito, assim, nada é impossível. Sim, verdade. Eu acredito muito nisso. Mas estava-te a dizer dos projetos. Então, os pequenos almoços que são esse meu pro bono, esse meu dar à comunidade, é a oportunidade de eu me poder doar à comunidade. E agora estou neste momento a lançar um retiro no México de liderança, Eu achei que incrível se chama isso, Liderar meu Dentro para Deus. Fora. Você tá muito empolgada, né? Estou muito empolgada. É um grupo de 12 mulheres que vai acontecer em novembro deste ano. Portanto, estou a fazer o lançamento agora. Amanhã vão abrir as inscrições. Amanhã só fala o dia pra gente saber. Amanhã é dia 6? 6. Amanhã é dia 6 de 6. março de 2024. Sim. E o retiro vai acontecer em novembro, do dia 16 ao dia 24 de novembro. E vai ser assim uma experiência incrível, porque vão ser 7 dias em silêncio. Estão todas preenchidas as vagas? Não ou só vão abrir amanhã. Ok. Achava que já tinha alguém ali. Já temos várias pessoas que Já estão em querem. pré, que já estão a manifestar a intenção de. Mas eu só vou abrir realmente as inscrições e o formulário de inscrição vai ser disponibilizado só amanhã. E serão 7 dias imersos em natureza. O espaço é um espaço incrível, lindo, no meio da floresta, à beira-mar. É lindo, é natureza pura. Zero telemóvel. Sem telemóvel. É sério? Sem televisão, sem acesso ao mundo exterior, em silêncio, e vai ser absolutamente transformador. Vai ser uma oportunidade de nos conectarmos com as nossas emoções, com o nosso mundo interior. Nós precisamos desse espaço. Ou surtar, né? Porque tem algumas pessoas aí que não vão. Mas surtar também é bom. É bom. Não é? Porque até para surtar é preciso ter tempo. É verdade. Não é? Porque nós andamos sempre no corre-corre do nosso dia-a-dia que nem temos tempo para surtar. Verdade. Então é preciso realmente encontrar esse espaço. Às vezes tem dias que eu só quero gritar. Eu falo, mas não posso. Não pode. E ali é um lugar para gritar, se for o caso, para chorar, para rir, Sim. para fazer aquilo que tiver que ser feito. E nós precisamos de encontrar esse espaço. É libertador. Nós precisamos muito, cada vez mais, nós, mulheres que empreendemos, que somos mães, que somos mulheres, que somos, cuidamos dos nossos pais, cuidamos dos filhos, dos enteados, dos nossos, dos do marido, da nossa equipa, do nosso negócio. Muitas vezes nem tempo temos para cuidar de nós. Nós precisamos desse espaço para nós. É importante. Temos mesmo que criar, ser egoístas. Ser egoístas. Autocuidado não é egoísmo. Nós temos que entrar nesse. É amor, a disciplina é amor. É criar esse espaço para realmente nos nutrirmos. E aquele é um espaço para nos nutrirmos. E trabalhar as competências emocionais que são tão importantes na liderança e que parece que as empresas só se preocupam com as competências técnicas. E de facto é muito importante, e eu sou essa pessoa. Somos todos humanos, né? Eu sou essa pessoa que ao longo de toda a minha vida sempre estimulei na minha equipa as competências técnicas, sempre investi imensa em formação, sempre lhes dei acesso aos melhores formadores, aos melhores coaches, aos melhores mentores, sempre levei essas ferramentas para a minha empresa. Mas sem esquecer que eles eram seres humanos. Mas é tão importante desenvolver as técnicas como as emocionais. Mas para isso também é preciso haver essa disponibilidade, não é? Nós temos que ter a disponibilidade de nos trabalharmos emocionalmente. E para mim é uma urgência hoje nas empresas trabalhar as competências emocionais. Para mim as competências emocionais são tão importantes ou mais do que as competências técnicas. E essa hoje é a minha missão, é levar essa mensagem às empresas, trazer mais espiritualidade no mundo dos negócios. E estou um bocado cansada de ouvir a mensagem de que parece que só quem vai aos 7 dígitos é que tem sucesso.
não é? E não é Eu acho que verdade. é muito além disso, né? O Muito sucesso vai além muito disso, além muito além disso. disso. O que é o Porque eu acho que sucesso? primeiro é a satisfação pessoal que a gente Claro, tem que ter. realização, não é? Fala-se muito nos Tava pensando número de nisso esses seguidores. dias. Não interessa o número de seguidores, interessa a conversão que eu faço com a minha comunidade e como é que eu E chego. quantas pessoas realmente, e que de Seguem. fato se inspiram naquilo. Isso. Porque hoje também eu não sou grande, né? Eu tenho o quê? Hoje deve ter uns 15 mil seguidores. Uhum. Mas eu vejo o quão assim, porque a minha página ela é muito voltada mesmo para o posicionamento através da imagem, né? E Certo. foi o que eu sempre usei ao longo da minha vida para chegar onde eu cheguei hoje. E às vezes eu vejo mulheres mandando mensagens, textos enormes para mim, assim, nossa, Thay, eu nunca imaginei que podia, né, através da. Esses dias eu coloquei um texto que foi muito legal, que é assim: nós não teremos uma segunda oportunidade para causar Uma uma boa primeira primeira boa impressão. impressão. E isso é genial, né? Porque de Uhum. fato às vezes a gente só tem uma chance de ver uma pessoa na Uhum. nossa frente que vai mudar toda a nossa vida. Uhum. E como é que a gente vai se apresentar para essa pessoa? Uhum. Então, assim, é muito Mas a questão é como é que eu me vou apresentar exteriormente se eu estiver destruída por dentro interiormente? também. Não é? E esse é o movimento. Nós temos que ganhar essa consciência de que não é ótimo que nós nos preocupemos com o rótulo, com o exterior, com a Uhum. caixinha, mas é tão importante cuidar do que está lá dentro, Uhum. não é? Porque Sim, sim. Antes da gente finalizar aqui também, eu quero te fazer algumas perguntas que eu sempre faço, de mesmo assim, de roteiro já, tá sempre ali. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Você tem um livro, eu dois lancei um Um livro. livro. Lancei um livro, curiosamente, em setembro do ano passado, Ok. com 23 mulheres empreendedoras ligadas Que é o livro às Somos... brokers. Somos... As brokers. não. Não, é outro. É outro? As brokers, que são mulheres ligadas, são brasileiras, eu sou a única portuguesa nesse livro. Sério? A sério? Você ama as brasileiras? Adoro o Brasil. Ao início da nossa conversa, eu tenho uma profunda paixão pelo Brasil. Quero muito ir ao Brasil. Olha, tem muitas brasileiras aí, Eu quero assistindo. muito ir ao Brasil fazer um retiro. Estávamos a falar disso há bocadinho. Estávamos. É um projeto que nós temos que cozinhar aqui as Sim, duas. vamos. E tenho muita ligação, sinto muita conexão com o Brasil, muita. E esse livro foi um convite que eu recebi. Eu era a única portuguesa, acabámos por lançar o livro até aqui em Portugal e elas vieram todas para Lisboa e foi incrível. Então tem a história de várias mulheres do Brasil? do Brasil. Meu Deus, que moram e vivem lá. Sim, e vieram para o lançamento do Como livro que você cá. conseguiu isso, gente? É incrível, não é? É incrível. E o livro está espetacular. Eu envio depois uma cópia, um exemplar para você. São histórias de vida, de superação, de resiliência e todas elas são ligadas ao imobiliário. Portanto, sério? Todas elas estão. Então, nesse momento, eu ainda mantinha o meu vínculo com o imobiliário. Sim. E o meu testemunho já vem na área da liderança, já vem muito orientado para esse tema que eu tanto gosto, mas foi sim uma experiência, e a experiência de escrever, ainda que fosse um capítulo, para mim nunca pensei que fosse tão difícil. É difícil? É tão difícil escrever. Eu fui escrever para uma revista agora em Londres, eu fiquei 3 dias para escrever uma folha. É muito difícil. Eu escrevi um capítulo que eram, sei lá, 50 páginas ou uma coisa. Eu pensei, meu Deus, como eu comecei a ter mais respeito pelos autores. E depois É a ordem, não é? É organizar tudo para ficar coerente. E para quem lê, ser estimulante. Pronto, aqui eu ainda vou te fazer algumas perguntas, mas para finalizar essa parte, eu queria que você deixasse aqui um recado um recado não, na verdade, um incentivo para quem está começando a empreender, mulheres, né? O que você diria para quem está começando agora, Ana? Para terem muita fé no caminho, para se perguntarem realmente o porquê que estão nesse negócio. Porque quando nós temos um porquê forte, em qualquer que seja a área, o como ele vai acontecer de uma forma natural. Então, ancorar o porquê que eu estou a fazer este projeto, o porquê que eu estou a servir, ou o serviço, ou o produto. Qual é o propósito, não é? Eu acho que vai, no fundo, dar ao propósito. Então, o porquê traz-nos muita direção, o porquê traz-nos muita orientação, é base, eu saber o meu porquê. Isso traz-me muita direção no meu negócio. E o outro que eu acho que é fundamental e que eu vejo muitas mulheres empreendedoras e faço muitas vezes esta pergunta e poucas são aquelas que me conseguem responder. Pergunto, quais são os teus valores? Nossa, é muito difícil essa. E se estás a empreender, para qualquer pessoa é fundamental esta pergunta.
Qualquer pessoa. Mas para quem está a montar o seu negócio, esta questão de ter os seus valores em cima da mesa e sabê-los ali na ponta da língua é determinante. Porque isso é o alinhamento, é a bússola. É a bússola da nossa vida, é a bússola do nosso negócio. Isso é fundamental. Fundamental. Então, e outra coisa que eu deixo e que para mim foi determinante e que fez toda a diferença foi a questão do autoconhecimento. Foi no momento em que eu percebi que quanto mais eu me trabalhar, quanto mais eu me desenvolver, quanto mais eu investir em mim, mais competências eu terei, maior clareza mental eu vou ter, mais resiliente, mais empática, mais flexível, mais visionária, mais criativa. ah, eu vou desenvolver todas essas competências emocionais, porque isto são competências emocionais que se trabalham, mas se trabalham na questão do autoconhecimento e elas são fundamentais na gestão, na operacionalidade do nosso negócio, porque gerir pessoas é gerir emoções. Se eu não tenho a capacidade de gerir as minhas emoções, eu não vou ter a capacidade de gerir as emoções da minha equipa. Eu vou estar numa luta constante. Não é? E vou estar a perder pessoas, vou estar a não conseguir passar a mensagem, a não conseguir vender o meu propósito, porque na realidade eu não consigo criar essa empatia, essa conexão com as minhas pessoas. Isso só é possível quando esse trabalho acontece, esse movimento acontece de dentro para fora. Esse é o meu trabalho hoje, é ajudar essas líderes a fazer esse trabalho, a reconectarem-se com elas, para poderem servir, para poderem entregar o seu melhor às suas pessoas, ao seu negócio. Uau. Olha, antes da gente aqui finalizar, né, eu queria falar de um dos nossos apoiadores também, uma das nossas apoiadoras, é o Salão Mood, que fica mesmo aqui em Lisboa. Você consegue colocar aí, Érico, o Instagram dele? Ah, já tá aqui, ok. Pronto, o Mood fica aqui, gente, eu não sei qual é a morada certa, mas eu acho que é Rua Antônio Gonçalves, 53, é ali em Arroios. É um salão que ele tem vários tipos de serviços também, né? Eles são especialistas em loiras, tem vários tratamentos ali para reconstrução capilar. Inclusive, hoje eu fui lá, olha, vocês estão vendo o resultado. Tão linda! Tá linda! Um beijo pra Dai também. E vamos lá. Eu queria seguir aqui, Ana, só pra gente finalizar. Eu sempre finalizo com algumas perguntas rápidas. Você não pode pensar muito para responder, tá? Então, a primeira pergunta, qual conselho você daria para o seu eu mais jovem? Tem fé, vai ficar tudo bem. Nossa, a maioria das pessoas respondem isso quando eu pergunto. E se você pudesse almoçar com uma pessoa hoje, quem seria? Com a Oprah. Uau. Qual o livro que mais te impactou recentemente? Eu li um livro que tenho recomendado até muito às mulheres, não sei se vou dizer bem o título, que é Tu não és as tuas emoções. Qualquer coisa assim, não me recordo bem do Mas eu título. acho que já pelo que você falou, deve ser mesmo. É muito impactante. E o que você faz para relaxar depois de um longo dia de trabalho? Olha, eu tenho várias rotinas e uma das coisas que me relaxa muito é a natureza. Eu vou muito para a natureza. Também gosto. Tenho a sorte de viver em frente à praia, então tenho essa oportunidade de poder ter uma praia no inverno só para mim. Ótimo. Que é maravilhoso, mas medito, ouço música, leio, enfim, tenho alguma disciplina e algumas rotinas que me ajudam muito a trazer essa serenidade, a manter essa conexão com o meu eu. Okay. Existe alguém que te inspira diariamente? E no quê? Existem várias pessoas que me inspiram. Uma pessoa. Não sei dizer, eu nem consigo dizer uma pessoa, porque ia ser super injusta com as outras, não posso dizer. Mas aí isso. você geralmente é uma pessoa mais especial de todas, né? Olha, eu tenho uma mentora, vou para aí, vou para as mentoras. É melhor, né? Tenho uma mentora que me inspira muito e que tem sido uma pessoa muito importante nesta minha jornada de autoconhecimento, que é a Sátia, que é uma mulher, é um exemplo para mim, é uma mulher incrível, uma mulher sábia, uma mulher medicina, uma mulher com conhecimento que não existe. Então ela tem sido assim a mulher que me impactou e que me continua a impactar e que é para mim uma referência a nível pessoal e a nível profissional. Um exemplo. Se você tivesse que voltar para mudar uma decisão, qual seria? Nenhuma. Não mudava nada. Ok. E o que te faz sorrir mesmo nos momentos mais difíceis, Ana?
é a fé no que vai vir. Eu sei que o que vai vir é bom e que me vai surpreender. Portanto, hoje em dia não há nada que me deixe, não há nada que me desanime, não há nada que me jogue ao tapete, sabe? Eu tenho mesmo a convicção plena de que aquilo que vem é bom. Então, alguma coisa menos boa que aconteça é só o caminho para chegar àquilo que realmente bom está para acontecer. E para finalizar, não estava no roteiro, mas vou tentar aqui também saber qual é a sua resposta. Você falou tanto disso. Quais são os seus valores? Mas muito claros: liberdade, verdade, justiça. São os 3 principais. Depois saúde e amor. Ok. Mas normalmente eu respondo sempre os 3 primeiros, que são assim as minhas âncoras. Liberdade, e que foi os meus valores que quando eu decidi a vender a empresa, eu perguntei: esta venda está alinhada com os meus valores? Liberdade. Eu pensei, sim! Nossa, falamos juntas, liberdade. Verdade, sim, é aquilo que eu quero abraçar um outro caminho. E justiça, eu estou a prejudicar alguém? É um negócio justo para ambas as partes? É, então bora. Você é uma mulher cheia de porquês, né? É. E respostas, Sim. que é muito incrível. E nós temos essas respostas. Sim. É só fazer as perguntas certas. Sim. O segredo é só fazer as perguntas certas a nós, porque as respostas vêm e essas respostas vêm com clareza. São essas respostas que nos dão a direção. Nós procuramos demasiado fora. Nós temos que criar essa rotina e essa disciplina de perguntar para dentro. Então esse trabalho é essencial, é fundamental. Meu Deus, aprendi tanto hoje aqui, gente. Tão Quero bom. te agradecer, Ana, por ter vindo, né, ter aceito o nosso convite. Quero te falar que você é uma mulher muito inspiradora. Obrigada. Eu tô assim, já era fã, né? E agora eu tô assim, uau, meu Deus, que mulher é essa? Vem fazer o retiro comigo no México. Eu quero fazer. Anda. Obrigada, tá, gente? Obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo episódio. Obrigada. Beijinho. Obrigada.